Gênesis 30, do verso 35 ao 40. Todos acharam? Gênesis capítulo 30, verso 35 ao verso 40. Naquele mesmo dia, porém, Labão saiu e tirou do rebanho todos os bodes listrados e malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas ou com manchas brancas, e todas as ovelhas pretas. Colocou os animais sobre os cuidados de seus filhos, que o levaram ao lugar 3 dias de viagem de onde Jacó estava. Assim, Jacó ficou e tomou conta do resto do rebanho de Labão. Então Jacó pegou alguns galhos verdes de álamo, amendoeira e plátano, e removeu tiras da casca, formando listras brancas nos galhos. Em seguida, colocou os galhos descascados junto aos bebedouros, onde os rebanhos iam beber água, pois era ali que se acasalavam. E quando se acasalavam diante desses galhos descascados com listras brancas, davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Jacó separava esses cordeiros do rebanho de Labão. E na época do cio colocava o rebanho de frente para os animais listrados e pretos de Labão. E assim Jacó foi formando o seu próprio rebanho, que mantinha separado do de Labão. Feche seus olhos. Pai, estamos na tua casa nessa noite, Deus, e precisamos, meu Pai, compreender os teus segredos, precisamos entender, meu Pai, as revelações que a tua palavra tem para nós. Que o teu Espírito Santo nessa noite, meu Deus, fortaleça, meu Pai, o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos, meu Deus, sair daqui com o nosso espírito alimentado. Nós sabemos, meu Pai, que a mente humana, a nossa razão, a lógica, Senhor, elas não vão nos fazer, meu Pai, compreender aquilo que é espiritual. Mas se o Teu Espírito, Senhor, tiver misericórdia das nossas vidas nessa noite, eu peço e clamo ao Senhor que nos dê, meu Pai, um tempo, Senhor, abençoado neste lugar e faça, Senhor, que a Tua palavra seja compreendida em nome de Jesus. Queridos, quando nós falamos em prosperidade nesse tempo, tem sido um tema que muitas vezes as pessoas, elas levam para alguns extremos. Elas tanto levam ou para um lado extremo de entender que tudo a respeito do Evangelho se refere a você se dar bem na vida, como também você leva para o outro lado de entender que crente, ele não pode ser próspero, que Deus não abençoa os seus filhos. E eu quero que você tenha nessa noite uma maturidade espiritual, que você desenvolva, como nós hoje temos aqui um perfil predominante de pessoas que são já cristãs. Eu quero que você entenda nessa noite que Deus, Ele é o principal interessado em abençoar os seus filhos. Mas muitas vezes, nós, para sermos abençoados, nós precisamos compreender coisas que Deus nos fala, coisas que Deus nos mostra, coisas que Deus nos revela. E além disso, nós precisamos tomar atitudes e fazer coisas que, diante dos homens, parecem não ter lógica, parecem não fazer sentido, mas que no mundo do Espírito, elas representam um respaldo de Deus para algo que vai lhe mostrar, que vai lhe guiar e que vai mudar a sua história, a sua trajetória. Eu quero compartilhar com você, começar compartilhando essa história de Jacó, porque tem muitas pessoas que muitas vezes já aceitaram Jesus, já entregaram a sua vida a Jesus. Essas pessoas, elas já estão vivendo no reino de Deus, mas ainda estão com a sua mente ou bloqueadas, como eu disse, por um extremo de entender que eu não posso orar pedindo a Deus que me abençoe. Eu não posso orar a Deus pedindo que abençoe o meu trabalho, porque isso é pecado, eu não posso. Como também eu não quero que você ouça esse evangelho que diz que tudo que nós temos que fazer
É pedir a Deus. Pedir a Deus. Eu tenho que entender que o Evangelho ele é um relacionar. Então, a história de Jacó, ela vai trazer para nós, dentro desse contexto, um equilíbrio desse entendimento, para que você que já tomou a sua decisão, já entregou a sua vida a Jesus, que já tem uma aliança com Deus, que se tornou agora descendente de Abraão em Cristo Jesus, que as bênçãos que Deus prometeu aos seus filhos, ao seu povo, que você também faz parte desse povo, e que você entenda a toma posse disso no mundo do Espírito, porque muitas vezes o que Deus lhe pede para fazer é algo que não tem nem relação com o que Deus vai fazer, mas um ato que você pratica, muitas vezes destrava coisas no mundo do Espírito. Jacó, ele nasceu em um lar em que no seu nascimento já foi um milagre. Talvez eles já cresceram ali, ele e o seu irmão, ele tinha um irmão gêmeo de nome Esaú, mas eles já cresceram vivendo ali as suas diferenças, cada um com gosto, cada um fisicamente diferente do outro, e Jacó vai crescendo, seu irmão vai crescendo também, mas eu creio que no meio daquilo que ele ouvia, naquilo que falavam dentro da sua casa, a história muitas vezes do seu avô, do que ele viveu, de como ele saiu da terra, de como foi a história do seu pai, a história do monte, que o seu avô levou o seu pai para oferecer a Deus em sacrifício em cima do monte, mas Deus, eu tenho certeza, irmãos, que esse ambiente no qual aquela criança cresceu, despertou algo nele que não despertou no seu irmão. Isso é para você entender, e aqui eu faço o primeiro parêntese da pregação, que às vezes as pessoas estão na mesma igreja, ouvindo a mesma mensagem. Uns vão ouvir, vão absorver e vão praticar. Outros irmãos vão continuar ouvindo a vida inteira, e a vida nunca vai mudar, porque as coisas não mudam só quando você ouve, mas elas mudam quando você ouve e pratica. É aí que a transformação começa. Saber o certo, muitas vezes a gente sabe, e é necessário que eu venha na igreja, às vezes, ouvir exatamente o que eu já sei, porque às vezes o que eu já sei, eu não estou colocando em prática. E eu tenho que vir aqui de novo, para alguém me dizer o que eu já sei, de novo, para ver se o Espírito de Deus me desperta, para que eu comece a colocar de novo em prática aquilo que eu já sei. Esaú, por mais que tivesse na sua agora genética humana, os genes de Abraão, descendente direto daquele a quem Deus fez uma grande promessa. Deus disse que abençoaria a sua descendência. Então, a bênção na ordem direta, passando de Abraão para Isaque, passaria para Esaú. Mas você sabe essa história, eu não vou me delongar nela, que Esaú, ele abre mão daquilo que é espiritual. A Bíblia chama Esaú de profano. Chama Esaú de profano. Diz que ele desprezou aquilo que era espiritual. E tem pessoas, irmãos, que entram na igreja. E entenda que a gente está falando nessa noite de prosperidade, de bênção. Eu quero que Deus abençoe a sua vida. Eu quero que você seja capaz de aprender a receber, reter e conquistar aquilo que Deus tem para você. Porque faz parte do pacote do Evangelho. A bênção de Deus sobre a sua vida. Ainda que você não queira, mas Deus, Ele tem prazer, Ele quer lhe abençoar. Mas você precisa entender. Esaú estava na linha direta para receber a bênção. Na linha direta para receber a prosperidade. Tudo estava direcionado para ele. Mas não foi o seu pai quem decidiu não lhe abençoar. Não foi Deus quem disse: olhe, eu não gosto aqui, eu não quero que Esaú receba a bênção. Não. A Bíblia diz que foi ele mesmo quem desprezou a bênção. E então, pastor, qual é essa primeira conclusão aí do Senhor? É que você pode estar na mesma casa, ouvindo a mesma palavra, mas se você desprezar a bênção do Senhor, pode ser que você perca. Pode ser que Deus tire aquilo que já estava destinado para você e dê a outro, que vai saber valorizar, vai saber cuidar e vai saber reconhecer que tudo que tem vem de Deus. Então, irmãos, trabalhar no mundo do Espírito é você compreender como o mundo do Espírito funciona.
Não basta ser descendente de Abraão, não basta ser filho de Isaac, não basta ser primogênito, não basta ser o herdeiro direto de tudo, porque quem ia receber tudo era ele. Mas o que é que ele precisava? Ele precisava compreender as coisas espirituais, ele precisava valorizar as coisas espirituais. E a Bíblia diz que por causa de um prato de comida, ele abriu mão daquilo que era espiritual. Aí agora aparece ele no final da história, chorando em prantos, porque tinha perdido a sua bênção. E quem recebeu a bênção dele? Quem recebeu a bênção foi Jacó. Aí, irmãos, aqui é onde muita gente no mundo do espírito aqui se atrapalha. Eu preciso que você entenda. Observe. Isaac ainda está vivo. Isaac chama os 2 filhos. Uma decisão errada de Esaú lá atrás fez com que na hora dele abençoar, ele não abençoasse Esaú, mas abençoasse Jacó. Foi um engano, foi algo que aconteceu ali, mas tinha legalidade para que acontecesse, porque tinha legalidade espiritual. No mundo físico, pode ter sido um engano, uma treta, uma armação, mas aconteceu do jeito que tinha que acontecer, porque aquilo já tinha sido ligado no céu. Observe, o que perdeu a bênção, chorou, se arrependeu ali, ficou triste, mas saiu da presença do Pai, continuou a vida dele. O que recebeu a bênção? Também da mesma forma, só que agora, o que recebeu a bênção, ele foi abençoado, tudo que era espiritual foi passado para ele, só que agora, a vida dele não mudou em nada. Aqui, irmãos, é onde muita gente se atrapalha. Por quê, pastor? Porque eu venho para a igreja, eu entrego a minha vida a Deus, estou fazendo tudo certo, recebi já as bênçãos de Deus, mas o que mudou na minha vida? Até agora nada. Muitas vezes eu fico observando as coisas, o nosso estilo de vida nos rouba a essência de pequenos detalhes que a Bíblia nos mostra. Porque quando você vai ver as parábolas de Jesus, eram parábolas que eram voltadas para um público que tinha uma certa cultura. Como eu tento mostrar muitas vezes para vocês, quando a gente fala, a Bíblia falando de sacrifício de animais, né? Tinha que pegar o cordeiro, prender o cordeiro em casa, matar o cordeiro. Isso para a gente parece uma linguagem muito distante, a gente não consegue compreender e alcançar, porque eu acho que ninguém aqui deve ter uma criação de cordeiro em casa, ninguém deve criar bode nem cabra em casa, até alguém que já veio do interior tem mais uma noção, mas quem já nasceu na cidade, mas aí eu sempre dou uma comparação, e se você tivesse que sacrificar seu cachorro de estimação? Você entende? Muda, não muda? Agora, se você tentasse explicar para aquele povo lá atrás o que era um hamster, você já tentou imaginar alguém criando? Se voltasse no tempo, se a Bíblia virasse ao contrário, né? Que a Bíblia veio de trás para frente. Se a gente pegasse a nossa geração e levasse a história para eles e dissesse que alguém criava um rato dentro de casa e que estava cuidando do rato e que tinha amor pelo rato, imagine. Eu acho que eles também não iam entender, né? Porque rato era praga. Eles queriam rato, era matar rato. Então, então tem coisas, irmãos, que a gente vai perdendo essa essência na Bíblia. Né? Essas comparações, mas quando Jesus ele fala, rapaz, é impressionante. Muitas vezes ele falando do reino dos céus, ele dá exemplo sobre semente, sobre campo, né? A Bíblia está cheia de exemplos: o lavrador, o agricultor, a boa semente, o homem que comprou um campo, o outro que tinha que vender um campo, o outro que achou um campo com um tesouro escondido. A Bíblia está cheia de exemplos que envolvem isso: semente, terra, agricultura. Por quê? Porque, irmãos, quando você planta, você não chega ali no chão e bota um grão de feijão e volta no outro dia e já tem uma vagem de feijão no lugar. Quando você planta, você começa a entender que tem coisas que, para amadurecerem, elas vão precisar de... Um exemplo, eu conheci uma época, um pessoal... E isso é uma realidade, eu vi de novo isso acontecer, a mesma coisa que eu já tinha visto há muito tempo atrás, eu vi agora visitando Pilão Arcado. Paulo esteve lá com a gente, não sei se Paulo lembra das garrafas, cadê Paulo? Paulo está lá no fundo, no berçário. Você lembra das garrafas de feijão que o pessoal deu a gente? Paulo está ali, ó. Irmãos, preste atenção, quando eles colhem o feijão, lá na Caatinga, não tem rio perto, porque quando tem rio, você escolhe quando você vai plantar. Você irriga, você molha. Na Caatinga é diferente.
Na caatinga eles têm na cabeça dele, mais ou menos, as épocas que vem a chuva. Então, eles têm que arriscar tudo. Por quê? Porque quando eles fazem a colheita, vamos supor, ele colheu 100 quilos de feijão. Desses 100 quilos de feijão, ele vai ter que separar 10 quilos, que ele não vai poder comer. Ele pode estar passando fome em casa, comendo farinha pura, aqueles 10 quilos ele não come. Aqueles 10 quilos ficam numa garrafa de vidro, guardada, coberta com cera de abelha. Alguém aqui é do interior, conhece isso aí que eu estou falando? Já estou vendo aqui um monte de mãozinha levantada aí, ó. É exatamente isso aí. Eu vi pelo menos umas 20 mãos aqui. Irmãos, preste atenção. A pessoa está passando, às vezes, necessidade em casa. Está ali comendo um pirão de leite, um negócio atribulado ali, mas aquela semente ele não come. Aí ele imagina, ele diz, olha, meu irmão, agora pense você com fome, você pegar na terra seca, porque se você esperar a chuva para plantar, não serve. Quando a chuva vier, a semente já tem que estar no chão, já tem que estar plantada. Você não pode plantar na chuva, você tem que plantar no seco, para ir esperar a chuva. E se a chuva não vier, pastor? Eu viajei recentemente agora para Milagres. Eu fui para Jaguarara, no caminho passei em Milagres. E estava conversando com uma prima de minha mãe, e ela disse que aconteceu exatamente isso. Fizeram uma roça de melancia imensa, araram, gastaram um dinheiro muito grande para arar a terra, porque essa terra nesses lugares, o sol castiga, ela fica muito dura, e trator, vocês sabem que é pago por hora, para gradear aquela terra toda. Foi um investimento do recurso que eles tinham. Gradearam a terra toda, com o resto do dinheiro, compraram a semente, que já era o dinheiro, o resultado da colheita da última safra. Só que na época que eles estavam esperando a chuva não veio. E aí agora, o que é que volta? Volta peneirando a terra toda para catar as sementes de volta? Não dá. O que aconteceu com aquela semente? Morreu. Perdeu todo o investimento. Perdeu o dinheiro do trator, perdeu o dinheiro da semente. Oi? E a semente. Perdeu tudo. Porque a chuva não veio. Preste atenção. A gente está falando de bênção, de prosperidade. No mundo do Espírito, você tem que entender que muitas coisas, muitas bênçãos, o fato de você estar sendo abençoado por Deus não quer dizer que essas coisas elas vão se manifestar imediatamente. É por isso que eu disse que é aqui que muita gente se atrapalha. Porque a gente vê a briga, Jacó e Esaú, quem vai ser abençoado, quem não vai ser, e a mãe entra pelo meio e engana o pai, cheira aqui, não é filho, esse é cabeludo, o de lá não é, mas um recebeu. Na hora que um recebe, o outro chora, é aquela confusão, mas acabou aquela cena. Se você entendesse aquilo como um filme, aquela cena já acabou, já chorou, já disse que vai... Mas e agora? Aconteceu o quê? O que é que aconteceu no dia seguinte? Nada. O que não foi abençoado foi dormir, e o que foi abençoado não foi nada. Ele estava com medo do irmão matar ele, ficou acordado. É brincadeira, viu, irmão? A Bíblia não diz, mas eu acho que ele ficou com medo, né? Porque o irmão disse que só ia matar ele quando o pai morresse. Mas ele já deve ter ficado ligado. Passou uma semana, aconteceu o quê? Nada. Mas a bênção já estava, irmão, sobre a vida de Jacó. Não estava sobre a vida de Esaú. Estava sobre a vida de... Você vai ver Asaf, a história dele, ele diz, rapaz, eu quase me perco na minha caminhada. Quase, faltou pouco. Mas assim, o sentimento que o Salmo passa para você é como se ele chegasse mesmo na beira do precipício. Faltou pouco para que os meus pés se desviassem. E qual foi o problema, Asaf? O problema foi que eu comecei a olhar para os que não têm a bênção de Deus. E comecei a olhar para mim e dizer, rapaz, foi inútil eu me purificar. Foi inútil eu seguir a lei de Deus. Foi inútil eu andar no caminho certo. Por quê? Porque eu estou vendo o cara do lado que é atrapalhado, que é atribulado, que vive no bar de dia e de noite, que vive não sei o quê. O cara, ele está prosperando. Ele vive fazendo trambique aí na rua, ele usa o gato net, ele usa não sei o quê, e não quer fazer nada certo. E eu que estou pagando minhas contas, não tenho um gato de energia, não tenho um gato de água, só estou me atribulando. Ele compra fiado, não paga, ele pede dinheiro emprestado na mão dos outros, não paga, anda com carro Pokémon, compra relógio roubado, compra celular roubado. Irmão.
compra relógio roubado, compra eletrodoméstico na mão de ladrão, e só anda bem. E só anda bem. Anda com o tênis da moda, anda com a roupa da moda. E eu, que estou aqui, trabalhando, servindo a Deus, indo para a igreja, estou me acabando. Ele estava olhando a coisa de uma forma imediata. Ele diz, meu irmão, quando eu comecei a olhar para isso, comparar a vida dele e a minha, quase eu me acabo. E o que foi que lhe salvou, Asaf? Ele diz, olha, quando eu entrei na dimensão espiritual, quando eu comecei a compreender as coisas, não com a visão da terra, eu comecei a ver que toda aquela prosperidade era Deus colocando ele em lugares escorregadios. Ou seja, aquilo que para a gente aqui na terra estava parecendo bênção, era Deus colocando eles em lugar de tropeço, para que eles caíssem, se acabassem, se destruíssem, porque eu pude ver o fim deles. E aí eu disse, agora eu entendi, bom é o Senhor para Israel. Agora eu entendi. Irmãos, agora valeu a pena me guardar. Agora, a vida de Jacó, irmãos, o que foi que ele ganhou por receber a bênção? Ganhou a ameaça de morte. Mas pastor, mas não foi isso que me ensinaram. Me disseram que quando a gente aceita Jesus, a vida da gente muda, e agora vai ser e vai acontecer. Irmãos, todas as coisas têm o seu próprio tempo. Você vinha plantando limão no campo, vinha plantando cansanção, urtiga, seu campo estava todo pipinado, todo aterrorizado. Aí você chega num dia e no outro dia já quer estar colhendo o quê? Melancia, abóbora? Calma, irmãos. Primeiro vai ter um período de você arrancar tudo que não presta dessa terra. É um processo. Nem sempre Deus pode arrancar tudo de vez na terra. Olha o que eu vou lhe dizer, isso é bíblico. Quando o povo de Israel, ele chega para tomar posse da terra, a Bíblia diz que Deus inicialmente não deixou que matasse todos os inimigos, porque se matasse, a terra ia ficar sozinha, ia crescer mato, ia ficar cheia de fera. Deus permitiu que a conquista ela fosse sendo feita à medida que eles pudessem tomar conta. Não pode destruir tudo de vez, porque se destruir tudo de vez, eles não vão conseguir dar conta. Deus trabalha com ordem, Deus trabalha com organização. Ah, pastor, qual é seu sonho? Eu queria ser médico. Preste atenção, se você orar e pedir, Deus, eu quero ser médico, Deus fizesse um milagre e desse um diploma aí de médico na sua mão, quem ia ter coragem aqui na igreja de ser operado por você? Me conte aí, quem? Porque, irmãos, entenda, ser médico não é só uma condição. Se você quiser e Deus lhe der essa condição, você vai ter que passar pelo processo. E não tem milagre que mude isso. Por quê? Porque foi Deus quem estabeleceu o conhecimento. Foi Deus quem criou ao ser humano a capacidade de você aprender. Ah, pastor, mas se Deus quiser me dar, dá. Eu sei disso. Mas não é o normal. Mas se você quiser ser um profissional e pedir a Deus, Deus vai lhe dar. Mas vai lhe dar para você entrar por onde? Pela porta. E qual é a porta? Você vai ter que ter conhecimento do ensino médio, você vai ter que ter conhecimento do ensino fundamental e passar por um processo do ensino superior. Aí sim você está agora habilitado para exercer sua profissão. Quem fala, então foi o meu conhecimento que me deu. Se você pensa assim, é porque você ainda não conseguiu discernir as coisas espiritualmente. Você pode orar hoje e dizer, Deus, eu quero ser um engenheiro. E no céu, essa palavra pode ser ligada hoje. E Deus disse, olha meu filho, o seu fim vai ser um engenheiro. Mas isso não vai lhe livrar do processo até você chegar lá. A Bíblia diz que o futuro de Daniel e dos seus amigos já foi decidido na hora em que ele decidiu por Deus. Na hora. Vem cá, meu irmão, o que é que tem para a gente comer? Porque aquilo ali era uma seleção. Chame os mais bonitos, os mais fortes, os que não têm defeito. Chama todo mundo para cá. A gente vai dar comida a eles, vai dar aula a eles, e depois a gente vai provar para saber os que estão mais sabidos. Esses a gente escolhe. A Bíblia diz que na hora que faz essa proposta, que chegou a hora de comer a comida do rei, o que foi que Daniel viu? Daniel disse, olha, essa comida aqui não dá, a gente já está aqui nessa situação, já veio parar aqui nessa situação de escravidão, por causa disso. A ira de Deus já veio sobre o nosso povo, foi por causa disso, a gente já está tudo atribulado, ainda vai se envolver com um negócio desse? Não.
Olha, meu irmão, bora me dar aí verdura, qualquer coisa para comer, que não tenha tribulação aí de consagração de demônio. Essa foi a proposta de Daniel. Mas eu preciso que você entenda que às vezes a pessoa fica preocupada com a verdura, né? O problema é porque, irmãos, era a única coisa que na verdade no reino não tinha consagração. Daniel não estava preocupado porque era verdura. Podia ser carne, podia ser qualquer coisa, mas era o alimento que não era consagrado. A Bíblia diz que na hora que ele decidiu por Deus, Deus também decidiu o destino de Daniel. E aí, Deus fez um milagre e Daniel não precisou fazer mais nada e Deus botou ele voando lá no trono. Foi assim que funcionou? Não, irmãos, teve que passar pelo processo. Teve que continuar estudando, teve que continuar sendo preparado. Só que, na hora que foram procurar o resultado, ele estava mais sábio do que todos os outros que tinham passado pelo processo. Por quê? Porque Deus deu essa capacidade a ele. Deus abre portas muitas vezes, como você pode pensar, pastor, mas eu queria ser engenheiro, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma faculdade. Aí é onde entra o poder de Deus. Deus pode abrir uma bolsa para você em algum lugar. Glória a Deus, aí vem na igreja, dá o testemunho, chora, se emociona, porque Deus deu a bolsa. Mas lembre, se você não tinha dinheiro para pagar a faculdade, você vai ter que ralar, meu irmão, para comprar seus livros. Você vai ter que continuar orando e pedindo a Deus, porque agora você vai pegar buzu lotado para chegar na sua faculdade. Você vai sofrer durante esse processo, não é brincadeira não. Você passar 5 anos preso dentro de uma faculdade e estudando em um curso que puxa sua mente, puxa tudo seu, você fica todo perturbado. Mas quando eu peço algo a Deus, eu tenho que entender que vai acontecer aquele resultado. O resultado vai acontecer, mas eu não vou fugir do processo. Quem recebeu a bênção foi Jacó. Quem recebeu a unção foi Davi. Mas não saiu dali. O anjo carregou Davi e Davi chegou até o trono. Meu irmão. É o rei, é o rei. Está segundo o coração de Deus? Perfeito. Se botar ele no trono agora, o que é que acontece? Meu irmão, alguma bagaceira ia acontecer. Então tem que fazer o quê? Tem que ainda trabalhar com esse menino ainda. Bota o rei para perseguir ele aí, deixa ele corrido aí um tempo, andando, porque ele vai reinar, ele vai governar. Quem anda no palácio, irmão, conhece as pessoas que querem puxar saco do rei. Não é assim que funciona? Quem está na posição de destaque, é todo mundo ali, meu rei para lá, meu rei para cá, né? Parece até baiano. E aí, meu rei? Mas eu quero lhe dizer que quando você chega numa posição de destaque, todo mundo está ali, né? Bonitinho para você. Qual foi a parte do reino que Davi conheceu primeiro? Quem era que andava com Davi, irmãos? A Bíblia diz que eram os vagabundos, os desgostosos. Ele começou o seu estágio de rei conhecendo a periferia, conhecendo o subúrbio. Você quer ser prefeito da cidade? Quero. Então vamos fazer o seguinte, você vai morar uma semana em cada bairro. Começa morando aqui primeiro, aqui na Rua do Campo. Bota o prefeito aqui, morando uma semana aqui. Eu queria ver se o prefeito morasse nessa rua, como seria ela? É só uma sugestão. Será que se o prefeito morasse aqui nessa rua, como a rua seria? O que é que você acha? Não precisa responder. Não responda. Eu fui numa cidade, eu não vou nem dizer o nome para me comprometer. Eu fui numa cidade uma vez, a cidade era toda calçada, eu cheguei numa rua, a rua toda asfaltada. Eu perguntei a meu tio, vem cá, meu tio, por que essa rua é asfaltada? Porque é a rua do prefeito. Só a rua dele tinha asfalto. Mas, já pensou? Você vai passar uma semana em Plataforma, uma semana lá em Santo Tomé de Pari, vai passar uma semana agora do lado de cá, no Vale das Pedrinhas, uma semana no Nordeste de Amaralina, uma semana no Areal, uma semana no bairro da Paz. Botar o prefeito para passar um estágiozinho. Você acha que eu pelo menos acho, meu sentimento é que ele ia conhecer a cidade por um outro lado. Porque quando ele chega no bairro cheio de segurança, que a polícia já veio primeiro, já varreu todo mundo, para ele chegar para inaugurar a obra, eu acho que é diferente. Então o que foi que Deus fez com Davi? Você quer ser rei, meu filho? Então peraí que você vai começar. Agora vai começar primeiro conhecendo quem são os vagabundos do reino. Você vai começar conhecendo os problemas do reino.
já conheceu tudo, então agora vai conhecer seus inimigos, vai morar um tempo com eles. E Davi vai morar no meio dos filisteus. Agora que você aprendeu tudo, você volta para reinar. Às vezes Deus faz assim. Ah, pastor, eu queria ser um pregador, Deus está me revelando aqui o meu chamado. Isso é o que mais a gente lida na igreja, né? E olhe, e eu estou lhe dizendo isso, e agora é sério, e eu estou falando isso porque tem gente que às vezes desiste até do chamado. Por quê? Porque acha que ou o chamado foi da cabeça dele, ou que foi uma mentira, porque não consegue compreender as coisas. Chega na igreja, está 2 meses na igreja, já entrou no mistério, já está, né, o negócio já meio balançando, e aí já está para pegar, Aí procura o pastor, diz, ai pastor, Deus me falou assim, eu senti muito forte, que Deus está me chamando para ministrar a palavra, amém. O que é que o senhor pensa a respeito disso? Não, o senhor já podia me dar umas oportunidades domingo à noite aí para eu pregar. Não, pastor, Deus está assim me tocando, né? Eu estou já sentindo a música fluir. Aí eu queria que o irmão Paulo me colocasse aqui para eu fazer uns solos aqui à noite e tal. Irmãos, preste atenção. É isso que Deus lhe deu? Mas pergunte a Deus qual é o caminho para você chegar nesse amadurecimento. Porque se Deus lhe deu o ministério da palavra, a quem você está exercendo? De que forma você está exercitando isso? Porque você pode pregar para alguém que está no seu trabalho, você pode pregar para alguém que senta do seu lado do ônibus. Mas se eu só quero pregar, se eu tiver o púlpito de domingo à noite, irmãos, eu vou lhe dizer, cuidado para você não se frustrar, porque tem um processo para chegar até lá. Eu conversava hoje com a irmã e Deus me fez lembrar de um detalhe. A gente tomava conta uma época de um ministério de louvor e Deus trouxe uma pessoa, na verdade, que nos deu uma capacitação técnica muito boa para a parte do... E eu lembrei que nós fomos convidados uma vez para fazer um evento com o Chad Daniel, não sei quem conhece, ele deve ter vindo aqui, aquele da cobra, né, que se enrola com cobra, aquela coisa toda. Ele fez um evento em Feira de Santana, numa igreja grande. A igreja, eu acho que naquele evento devia ter, acho que umas 3.000 pessoas, um evento imenso. E pela graça de Deus, esse ministério foi chamado para estar lá. Eu estava lá com o pessoal e para a gente foi uma resposta de Deus para o tempo que a gente estava vivendo. Mas o que eu disse à irmã, que para eles foi uma bênção também, porque eles estavam preparados para o convite que receberam. Porque se eles não tivessem, o que é que eles iam fazer lá? Passar vergonha. Então, às vezes a gente quer receber as coisas de Deus, mas eu já estou preparado para receber o que Deus tem para mim? Porque se eu não estiver preparado, ao invés daquilo ser uma bênção na minha vida, vai ser uma maldição, vai ser uma causa de destruição na minha própria vida. Então, eu preciso entender, irmãos, que no mundo do Espírito, as coisas, elas podem acontecer de imediato? Podem, mas a regra é que haja como age uma semente. Você vai plantar, você vai receber, mas há uma expectativa do que vem ali. Se eu lhe der 2 cacos, 2 vasos de terra, e lhe digo, ó meu irmão, nenhum tem pimenta, e no outro tem morango. Qual é a sua expectativa sobre aqueles vasos? Qual é o que você vai molhar mais? Qual é o que você vai cuidar mais? É o que vai produzir algo que quando você comer vai lhe acabar todo? Ou o que você vai comer uma fruta saborosa? Entenda, irmãos. Às vezes o problema é que a gente pega a semente boa, planta na nossa vida, mas a gente já quer comer a semente antes dela brotar. A gente quer que Deus faça um processo aí e que não precise passar por nada para a gente já colher os frutos antes da coisa acontecer. Eu quero que seja instantâneo, eu quero que seja igual o caixa eletrônico, que eu passo o cartão e o dinheiro sai lá. Eu quero que seja igual o McDonald's, que eu peço o Big Mac na entrada, quando eu chego na saída, a mulher já está no carro com a embalagem pronta me entregando. Eu quero que seja como o micro-ondas da minha casa. Eu quero que seja como o suco de fruta, que eu entro no mercado, já está na caixinha embalado, com a foto da fruta e tudo prontinho. Nós estamos perdendo a essência dos processos. E eu começo a perder isso dentro do reino de Deus. Por quê? Porque Deus diz que sobre a sua vida está uma boa semente. E que essa semente vai prosperar. Mas aí eu não vejo acontecer. E aí eu deixo de cuidar da semente. Aí é onde está o problema. Quem é Esaú? Filho de Isaac. Filho de Abraão. Descendente da promessa.
com tudo inclinado para que viesse sobre a vida dele, mas ele despreza o que é espiritual. Ele despreza, foi ele o culpado por tudo. Quando ele despreza o que é espiritual, Deus tira dele e entrega ao irmão dele. E o que aconteceu com a vida do irmão dele de imediato? Nada. E a coisa foi melhorando? Não. Começou a piorar. Aí, às vezes, o crente abandona nessa fase. Mas Deus, agora que eu pensei que o negócio ia melhorar, o Senhor não disse que ia fazer isso na minha vida? Eu estou esperando até hoje, Senhor, e parece que quanto mais eu acho que vai melhorar, mais a coisa piora. Até o ponto que ele teve que sair de sua casa, teve que sair do seu lar. No meio do caminho, a Bíblia diz que aí ele tem o seu encontro com Deus. E ele vai para uma terra, chega lá, ele constitui a sua família, começa a trabalhar agora para o seu sogro. A bênção de Deus está sobre a minha vida, então eu vi aquela mulher bonita, vou me casar com ela. Primeiro rolo que ele faz, o sogro dele enrola ele. Você só queria uma, mas vai ter que levar agora as duas. Era para trabalhar só 7 anos, 14 de graça. Que bênção é essa sobre a minha vida? Que eu venho para aqui, esse homem ainda me engana. Que negócio é esse de que o Senhor está comigo e eu disse ao Senhor que... Irmãos, eu acredito, olha, Jacó, você quando vai ver, ele falando com Labão, quando Labão vai perseguir ele prestando conta do seu trabalho. Rapaz, o trabalho de Jacó não era brincadeira, não. Ele diz, olha, meu irmão, de dia e de noite eu pastoreava as suas ovelhas no campo, aberto, tomando chuva, tomando frio, no relento. E tem mais, e quando um lobo vinha, um bicho vinha e comia suas ovelhas, eu nunca deixei o prejuízo para você, eu mesmo sempre paguei aquilo que aconteceu, mostrando como ele era diligente no seu trabalho, mesmo trabalhando injuriado. Eu acredito que ele ali, meu irmão, de vez em quando estava ali, tomando aquela chuva, aquele frio ainda, Labão atribulando a vida dele, e ele olhava para o céu, eu acredito, que ele lembrava a Deus da promessa que ele fez. Senhor, o Senhor naquele dia falou comigo naquele lugar e eu fiz uma aliança com o Senhor, que se o Senhor me abençoasse, eu ia voltar e ia dar o dízimo de tudo. Mas as coisas não melhoravam, irmãos, só piorava. Era agora trabalho escravo, trabalhando 14 anos de dia e de noite, aquele sol quente na cabeça, e briga agora dentro de casa, as mulheres brigando uma com a outra, uma perturbação na vida dele, uma mulher brigando agora com ele porque não tinha filho. Você já pensou, irmãos? Esse é o abençoado. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Porque eu estou falando nessa noite de prosperidade de Deus, da bênção que vem de Deus. O que é que está acontecendo na vida de Jacó? Jacó com 2 mulheres, que não se entendem as duas, uma briga uma com a outra, uma cobrando filho a ele porque não tinha, e ele não tinha como dar filho a uma mulher que não tinha como ter filho, e ainda trabalhando de graça para o sogro. Aí chega ao fim da escravidão, 14 anos, ele diz, bom, agora, pelo menos, a coisa vai melhorar um pouquinho, vou começar a ganhar uma grana. Aí o sogro faz uma proposta para ele, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar todos os bichos que tiver pintado, e vou mandar tudo para longe daqui, vou deixar só os brancos, o que nascer pintado é seu, e o que nascer branco é meu. Eu lhe pergunto, irmão, se você for olhar pela lógica, bicho branco com bicho branco vai nascer que cor? Predominante branco. Ele disse, agora é que esse cara vai me atribular de vez. Se não já bastasse eu trabalhar 14 anos de graça, irmãos, eu acredito que mais uma vez ele deve ter invocado a Deus. A Bíblia diz que Jacó começou agora a apresentar diante das ovelhas algumas varinhas pintadas, como eu li para vocês. E pegava as ovelhas brancas e botava onde elas iam beber água, as varas pintadas. E aí a Bíblia começa a dizer que por causa disso, as ovelhas começaram a dar crias pintadas. Aí você pode pensar, rapaz, Jacó era um cara sagaz, né? Que ideia ele teve? Como foi que ele pensou nisso? Talvez você esteja, irmão, na sua vida vivendo um momento igual a esse de Jacó. Tudo que você faz parece que dá errado. Quanto mais você tenta fugir de um problema, mas você encontra outro. Você vai correndo de uma situação, fugir de um problema, mas, irmão, presta atenção, quando o problema é espiritual, você pode fugir para onde você quiser.
Ele vai lhe encontrar de novo. Se você não tem paz na casa que você está, você pode ir morar sozinho, você vai fugir de casa. Mas como é que a pessoa mora sozinha e foge de casa, pastor? Eu não sei. Mas vai dar um jeito. Porque, irmãos, aquilo é espiritual. Problemas, eles precisam ser resolvidos. E tem coisas que na sua vida só vai acontecer quando você ouvir a voz de Deus. Quando Deus lhe der uma estratégia. Quando Deus lhe der uma direção. O que você precisa compreender é que se você está em aliança com Deus, porque Jacó fez uma aliança com Deus. Você precisa estar firme de que essa semente, uma hora ela vai ter que florescer. Uma hora Deus vai ter que mandar a chuva para que essa semente brote e produza os seus frutos. Uma hora, irmãos, vai ter que acontecer. E o que é que eu preciso fazer, pastor? Você precisa ter fé e compreender que às vezes aquilo que está na sua mão, porque a semente na mão, ela não nasce. Enquanto estiver presa na sua mão, o que é a semente presa na mão? É a incredulidade. Irmão, só pega a varinha e risca e bota na cara de ovelha quem tem fé. Quem crê que aquilo ali pode fazer alguma coisa. Eu acho interessante que Josué, no livro de Josué mesmo, capítulo 6, verso 2 ao 5, você vai ver a estratégia de Deus. Eu vou lhe falar de outra estratégia também que Deus deu, que está em Juízes, do capítulo 7, 19 ao 22, que Deus deu a Gideão. Eram duas batalhas grandes, batalha contra os midianitas e destruir as muralhas de Jericó. E qual é a estratégia que Deus deu? Deus mandou eles construírem uma bazuca. Foi isso que mandou eles fazerem? Deus mandou envenenar todo mundo, soltar uma bomba atômica lá dentro. Não, irmãos. Deus mandou o quê? Rodar muro. Espera aí, pastor. Rodar muro? Você vai dar uma volta num dia, vai dar uma volta no outro. Espera aí, rapaz, eu vou ficar rodando no meio da rua? E o que é que rodar muro vai produzir? Bom, se você não tiver fé, não vai produzir nada. Mas se você obedecer o que Deus disse, foi dito já aqui nessa noite, né? Muralhas vão cair. Mas não caiu porque ninguém tinha marreta, não caiu porque ninguém tinha poder bélico para destruir pedra. E a estratégia que Deus deu não tinha nada a ver com destruir pedra. Só era obediência. Eu só quero que vocês façam exatamente do jeito que eu disse. Quantas vezes, irmãos, a gente recebe a direção de Deus? Eu só quero que você faça isso, é uma coisa simples. Sabe por que a gente às vezes não faz? Porque a gente olha para o resultado prático. Eu vou estudar aqui cientificamente. Vou ver fisicamente como é que rodar atrás da muralha vai fazer a muralha desabar. Tem lógica? Tem explicação? Então eu não vou fazer. Não vou fazer. Por que você não vai fazer? Porque não faz sentido. Não é para fazer sentido. É para obedecer. Por quê? Porque a obediência ela vai fazer com que Deus se manifeste na terra. Tem que matar os midianitas. E agora como é que faz? A gente vai com espada? A gente vai com o quê? Não, eu só quero 300 pessoas. Sim, e aí? E aí, meu irmão, quando vocês chegarem lá, você leva um vaso de barro e leva uma trombeta. E aí, quando você chega lá, você quebra o vaso de barro e toca a trombeta. Peraí, meu irmão, vocês estão de brincadeira com a gente, né? 300 pessoas, com um exército de não sei quantas mil pessoas, vocês vão chegar lá para tocar a trombeta e quebrar um vaso de barro? Quer dizer, o inimigo está todo armado ali e eu ainda vou dizer, eu estou aqui. E, boa, Dani, boa. Gostei da sua percepção, porque é exatamente isso, é ridículo. Mas eu ouvi uma palavra, quem tem medo do ridículo, nunca vai ver um grande milagre de Deus. Enche as talhas de pedra, de quê? Com água. Espera aí, meu irmão, acho que o senhor, hoje a gente já aprendeu a fazer suco em pó, né? Não vou chamar de quisuco, porque minha esposa depois me pega. Acho que quisuco deve ser do meu tempo, não deve vender mais. Aí, ó, já estão... Vende ainda? Então vou falar que suco, aê! Pronto. Sou do tempo do que suco.
Tem problema nenhum. Hoje a gente já aprendeu que você pode pegar o suco em pó, colocar na água, mexer e vira suco, não já? Naquele tempo não era assim. Você tinha que pegar a uva, pisar a uva, o suco que saía da uva você armazenava num tonel de madeira ou em odres de couro. Para quê? Para que aquele vinho fosse conservado, ele não fermentasse. O objetivo era que o vinho não estragasse. A fermentação ela acontecia de uma forma muito, muito lenta. E ia ficando velho, o vinho já ia ficando ruim. Eles gostavam era do vinho quando estava novinho. Acabou de espremer a uva, meu irmão, era o melhor vinho para eles. Eles gostavam do vinho novo. Agora, às vezes tinha que conservar o vinho. Então, quando tinha um casamento, o que é que você fazia? Servia logo o vinho mais novo, para todo mundo ir bebendo, depois ia vir. Aí chega alguém e diz, acabou o vinho. E vai fazer o quê? Pega aquelas talhas de pedra, o lugar onde o povo usa ali, para guardar água, para lavar a mão, e encha de água aquilo ali. Espera aí, meu irmão. A gente está preocupado aqui que acabou o vinho, o senhor está mandando a gente encher aquilo ali com água. Mas tem um detalhe, pegue a água e leve ainda para o mestre da cerimônia experimentar. Irmãos, eu não sei em que caminho, em que parte desse caminho essa água transformou. Eu sei que no meio do caminho, quando ele chega, que oferece ao cara, que ele toma, ele diz, rapaz, alguma coisa aconteceu aqui. Porque a gente viu água, mas agora é um vinho ainda melhor do que o que tinha aqui antes. É vinho e é melhor do que o que estava aqui. Deus é assim. Mas não faz sentido encher de água. Elias está lá no Monte Carmelo, fica aí, meu irmão, gritando para Baal, acho que Baal está dormindo, meio-dia, Baal saiu para almoçar. E agora é minha vez. E Deus vai responder com o quê? Com fogo. Então bota pólvora em cima aí desse negócio para aparecer o fogo. Não. Mandou botar o quê? Água. Me diga uma coisa, qual é o sentido para algo que vai pegar fogo eu jogar água em cima? É porque não é para fazer sentido, irmãos, é para obedecer. Mas pastor, eu estava na empresa e aí o meu colega me chamou para a gente fazer um esquema ali, porque ele disse que se a gente fizesse daquele jeito no relatório, a gente ia ganhar mais dinheiro e aí Deus diz a você, não faça. Aí você se pergunta, mas Deus, e as contas? E tudo que eu tenho aqui para fazer? Esse dinheiro não dá? E agora? Aí o cara diz, mas o esquema dá. Se for no esquema, se entrar no esquema, dá. E Deus diz, você não vai. E aí fica uma luta agora dentro de você. Eu vou no esquema, não vou no esquema. Vou no esquema, não vou no esquema. Aí, nem sempre quando você for no esquema vai dar errado. É isso que eu quero que você entenda. Às vezes você vai no esquema e vai dar certo. Mas que semente você plantou na sua terra? Você está entendendo? Não quer dizer que o fruto vem agora. Mas espere. Porque a Bíblia diz, tudo que o homem planta. E não tem jeito, irmãos. Só que tudo que você planta, uma semente, não gera uma semente. Vai vir em um número maior e em uma maior intensidade. É assim, irmãos. Aí você agora diz, eu vou obedecer a Deus, vou colocar minha família até em uma situação financeira aqui complicada, mas não vou me envolver nessas coisas erradas. E aí o que é que você ganha com isso? Deus vai me honrar. Eu estou lhe falando porque essa é a verdade, é a nossa expectativa. Você sai daquela empresa ali dizendo, meu irmão, agora Deus vai me honrar, é agora que eu tomei a decisão certa, que Deus vai me colocar agora aqui na posição de cabeça, Deus vai demitir esse bando todo aí que está roubando, e eu vou ocupar. E aí, meu irmão, na hora que o patrão descobre, todo mundo arma e você vai parar na cadeia. E aí? Como fica a sua cabeça na prisão? Porque isso aconteceu com José. Foi prosperando, Deus abençoando. Daqui a pouco a mulher do cara deu em cima dele e ele diz, não, isso aqui eu não vou fazer, porque isso aqui é pecado. E o que ele ganhou com isso? Qual foi a recompensa que veio para ele? Só que a prisão era o trampolim para ele chegar no trono. Havia ainda algo maior para ele. O governo da casa de Potifar não era o lugar que Deus queria ele. Ainda tinha um lugar maior. Mas se no meio do processo ele desiste, irmãos,
Se ele chega na prisão, começa a ficar revoltadinho, começa a ficar nervoso, querendo brigar com todo mundo, porque está insatisfeito, porque ele faz o que é certo, porque ele se desvia do mal, porque ele não fez o que os ímpios queriam, e agora, cadê Deus? Aí, ó, aí eu aqui na prisão, e chega 2 atribulados que veio de lá do palácio. Chega lá na prisão, quem é aquele barbudo ali mal encarado? Aquilo é um hebreu aí, meu irmão, que veio aí e disse que acusaram ele injustamente, mas ele tem uma cara de safado mesmo. Não é isso que vão dizer? Ele lá todo perturbado, todo atribulado, brigando com todo mundo na prisão. O que é que os caras que vieram do palácio, os caras tudo arrumadinho, meu irmão, tudo alinhadinho, o padeiro de Faraó, o cara que servia o vinho de Faraó, o copeiro, vão chegar na prisão, vão ter o que para conversar com o atribulado? O que é que atribulado tem para dizer a ninguém? O que é que quem vive mal-humorado, cheio de problema, só resmungando, só reclamando, tem para ajudar ninguém? Que palavra de ânimo miserável desse tem para falar com ninguém? Quem vai se consultar com ele? Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele chegou na prisão, a Bíblia diz, e Deus estava com José na prisão. Jacó saiu da sua casa, mas a bênção de Deus foi com Jacó. Labão enganou Jacó, mas ele também tinha deixado uma sementezinha plantada cá atrás, não tinha? Vai ter que florescer, não tem jeito. Ele também vai ter que colher uns enganozinhos durante a vida dele, porque ele andou plantando cá atrás também. Mas Deus estava com Jacó. Vai trabalhar 14 anos, o sogro vai enganar, mas Deus estava com Jacó. E agora? Vai mudar o salário dele aí um bocado de vezes. Aí Deus, meu irmão, dá uma estratégia a ele. Eu acho lindo porque em Gênesis 31, a gente tinha lido 30, mas Jacó, quando ele vai reunir as suas mulheres, é só agora, quando ele está indo embora, já caindo fora do lugar, ele chama as mulheres e diz, olha minha filha, já deu para a gente aqui, seu pai já me enganou demais, está na hora da gente, é só agora que ele vai revelar, porque era que ele pegava os galinhos, cortava e botava lá na água, porque lá atrás você só vê ele dizer, foi assim, fazendo um negocinho do galho, que Jacó foi formando o seu próprio rebanho. O homem disse, bota suas brancas, aí o que nascer pintado desceu. Probabilidade de nascer pintado era 0. Só que Deus deu uma estratégia a ele. Aí, em Gênesis 31, do 9 ao 12, ele agora vai revelar as suas mulheres, ele vai dizer, olha, foi desse modo que Deus tirou os animais de seu pai e os deu a mim, porque certa vez, na época do acasalamento, eu tive um sonho, e vi que os bodes se acasalavam com as cabras, eram listrados, salpicados e malhados. Então, em meu sonho, o anjo de Deus me disse, Jacó, e eu respondi, aqui estou, e o anjo disse, levante os olhos e você verá que apenas os machos listrados, salpicados e malhados estão se acasalando com as fêmeas de seu rebanho, pois vejo como Labão tem tratado você. Deus está vendo. Deus está vendo o que você está passando. Deus está vendo a sua situação. Mas pastor, e as mulheres e o tempo? Mas Deus está vendo. Eu não sei o que você andou aprontando antes de aceitar Jesus, irmão. Não sei também o que você já andou aprontando aqui. Você vai ver o testemunho do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo caiu no pau, irmão. Quebrava, onde ele chegava na cidade, o povo quebrava ele todo no pau. Mas batia, teve uma vez que bateram tanto no homem que largaram ele como morto lá. Por quê? Antes dele ser crente, me conte aí, o que foi que ele andou aprontando? Chegava, meu irmão, nos lugares, arrastava o povo e também gostava de quebrar os outros no pau. Chegou a vez dele tomar as porradinhas dele também. Irmãos, entenda. Mas ele não veio, irmãos. Quando você chega na igreja, as maldições são quebradas. Deus vai lhe ajudar a passar pelo processo. Por quê? Se Jacó passou tudo isso e Deus estava com ele, a pergunta que eu lhe faço, imagine se Deus não tivesse. Imagine se Deus não tivesse. Eu achei fantástico. Eu mais minha esposa, a gente está lendo um livro junto. A ideia foi dela. E a gente senta para ler. Hoje é dia, né? Do livro. Tem um livro é sobre família, a gente está lendo juntos, um capítulo todo domingo, tem sido uma benção. E no domingo passado, o que a gente leu foi exatamente essa experiência de como Deus trata o pecado. E o homem deu exemplo de que a mãe pegou a foto do filho e começou a pregar uma taxinha
Todas as vezes que o filho aprontava. É um livro do pastor Luciano Subirá, como é o nome do livro? O Propósito da Família. Eu digo para vocês que quiserem, que estão passando por dificuldade aí na vida de vocês, no casamento, peguem, irmãos, esse livro, porque vai abençoar a vida de vocês. Eu estou dizendo a vocês que tem sido uma bênção na minha. É um tempo que você vai tirar com seu esposo, com sua esposa. Vocês vão ler um capítulo. Agora, não leiam só por ler, leiam para absorver. E aí ele diz que a mãe começou a colocar uma taxinha toda vez que o menino aprontava. Aí chegou uma hora que o filho pediu perdão. A mãe disse: minha mãe, mas já está cheio de taxinha, a senhora me perdoa? Tira essas taxinhas daí. A mãe disse: não tem problema nenhum, você está perdoado. Arrancou todas as taxinhas. Mas eu lhe pergunto, como foi que ficou a imagem dele? Cheia de furos, cheia de marcas. Assim, a mesma forma como Deus lida com o nosso pecado. Por quê? Porque Ele tira o pecado. Mas o pecado na nossa vida, irmãos, ele vai deixar marcas, vai deixar buracos, vai deixar coisas que vão precisar, às vezes, de tempo para ser sarado. Vão precisar de, mas pastor, eu aceitei Jesus, estou aqui na igreja, estou vivendo essa tribulação. Irmão, antes de você chegar aqui, você roubou tanta gente, enrolou tanta gente. Tenha paciência, vai ter uma hora que Deus vai mudar o seu quadro. Como foi que você chegou até aqui? Você recebeu a bênção de Deus, mas recebeu debaixo de quê? De engano? Então, peraí, irmãos, calma. Mas esse negócio de ser crente, então, não dá certo, não. Eu vou me embora. Tem uma forma de você acelerar esse processo. Quando Jesus disse, eu vou entrar na casa de Zaqueu, Zaqueu disse: eu já entendi aqui o processo mesmo. Se eu roubei de alguém, antes que eu tenha que colher isso, deixa eu devolver logo a todo mundo aqui o que eu peguei. Se você sabe, irmãos, que tem alguém com problema, que você fez algum mal a alguém, tem uma forma de você se libertar logo disso no mundo do Espírito. Você vai lá, pede perdão, você restitui o que você pegou de que não era seu. Se você teve algum problema, você tem que resolver. Porque senão essas pendências ficam no mundo do Espírito e ficam retendo, impedindo você de receber a bênção de Deus. A gente tem que compreender o mundo do Espírito, como ele funciona. Não adianta, irmãos, querer viver uma vida fora da presença de Deus, sem comunhão com Deus, e querer viver as bênçãos de Deus. Não vai funcionar. Não dá para... pastor, mas eu estou vendo um bocado de gente prosperando. Cuidado, porque Asaf também viu. Só que quando ele acelerou o tempo e entrou na dimensão do Espírito, ele disse: olha, eles estão enriquecendo, eles estão ganhando dinheiro, mas essa riqueza deles é armadilha para a própria destruição deles, para o fim deles. Eles vão ser destruídos, vão ser lançados no inferno. E é a própria riqueza, o que hoje todo mundo está achando que é bom sobre a vida deles, e que eu tive inveja. Mas quando eu vi que aquilo vai ser a causa da destruição deles, meu irmão, bom é o Senhor para Israel. Verdadeiramente a minha conclusão é essa, é que bom é o Senhor para Israel, bom é o Senhor para a minha vida, porque se Ele tem me impedido de eu andar em lugares escorregadios, é porque Ele não quer que eu caia. E aí, ele diz que o anjo do Senhor agora aparece para ele e mostrou em sonho. Não tem bode salpicado, irmão, o bode é branco. Os salpicados, os malhados, foi tudo levado. Você viu o texto primeiro que eu li, tudo é branco. Mas como é que ele viu salpicado, malhado, irmão, no mundo do Espírito? Deus mostrou a ele uma visão, mostrou uma revelação. Na terra, pode você estar vendo tudo branco, mas no mundo do Espírito, quem está reproduzindo são os malhados, são os salpicados. Deus está mudando coisas que aos olhos dos outros ninguém está vendo nada, mas a condição está sendo mudada, é no mundo do Espírito. Chegou a hora, irmãos. Deus não quer que o recurso, Deus não quer que as riquezas sejam para estimular e fazer crescer pornografia no mundo, crescer produção de drogas. Não é para isso que o recurso está aí. O recurso está aí para ajudar os necessitados, para investir naquelas pessoas que estão passando dificuldade. E vai ser para esse caminho quando esse recurso chegar na mão de quem? Só dos filhos de Deus, irmãos. Só daqueles que têm visão de Deus. É esses que vão pegar o recurso para poder canalizar para o bem, para o crescimento. Deus tem pressa, irmãos, que tenham pessoas capacitadas para administrar recursos nessa terra, para que o seu povo possa prosperar. Para que, não é para a sua glória, mas é para que o propósito do dinheiro seja cumprido. Irmão, se não tivesse propósito no dinheiro, Deus não pedia dinheiro. E quem pediu o dízimo foi Ele. Não tem a ver com igreja, dízimo. Dízimo é uma condição espiritual de Deus, porque Ele é o dono da terra. E Ele disse: olha, produzam.
mas uma parte do que você produzir é meu. E eu vou nomear pessoas para administrar o meu dinheiro. Tem que tomar cuidado, irmãos, com quem administra o que é de Deus. Porque, vá ver na Bíblia. A gente gosta sempre de ler o Malaquias aí, né, que está aí atrás do envelope, mas depois você com calma, veja nesse versículo, por que foi que Deus mandou você trazer os dízimos para a casa do tesouro, trazer os dízimos e as ofertas para a minha casa? Ele vai dizer, eu não quero que você leia agora, eu quero que você leia depois. Veja qual é o propósito que está aí, para que esse dinheiro deve servir, porque o dinheiro não é meu. Vocês entregam o dízimo de vocês, mas Deus ele dá instruções de como administrar dízimo, de como administrar oferta. Você vai pegar o povo de Israel e vai ver Deus dando ordens específicas de como administrar as riquezas. Você vai ver Deus dando ordens sobre as propriedades. Foi Deus quem definiu como deveria ser repartida a terra. Por quê, irmãos? Porque Deus queria que o seu povo fosse abençoado. Ele não queria que as práticas repugnantes daqueles povos permanecessem ali, sem que ninguém desse um basta. Ele queria que o povo vivesse segundo a sua lei. E quem vive segundo a lei, Ele quer que viva na melhor terra. Ele quer que quem obedece os seus mandamentos, Ele quer que aquelas pessoas que são justas, que são corretas, aquelas pessoas que andam segundo a sua vontade, Ele quer que essas pessoas estejam em posição de liderança, em posição de governo, porque quando o governante, meus irmãos, ele obedece a Deus, toda a nação é abençoada. Mas quando o infeliz às vezes rouba e pinta lá o sete lá cheio de capeta, irmãos, essa pessoa vai colocar toda uma nação em desgraça. Ah, eu não vejo não, pastor, vai no hospital público. Você vê lá como é a situação. Quantas pessoas às vezes chegam no hospital com o braço fraturado, aí vai ter que lhe transferir, infelizmente, procure outra unidade que a máquina de raio-x está quebrada. Você chega no relatório lá do hospital que é apresentado ao governo, comprou 10 máquinas de raio-x, só tem uma e está quebrada. E cadê as outras 10? Tem alguém, irmão, com jet ski rodando por aí, ó, no preço das máquinas de raio-x? Eu lhe pergunto, quantas pessoas não sofreram, não choraram, não clamaram a Deus por causa daquilo ali? Você acha que aquele jet ski vai ficar barato para aquela pessoa? Mas às vezes está eu e você na beira da praia lá sentado, na areia, né? Comendo uma dúzia de lambreta, e aí vê o cara chegar com aquele velho óculos Ray-Ban, com a sunga, e aí dá aquela rabanada no jet ski, né? Joga água para cima e às vezes a gente, isso aí que cresce o olho da gente, aquilo, mas a gente não sabe que aquilo ali às vezes é o motivo pelo qual está destruindo a vida daquela pessoa. Quando Deus quiser lhe abençoar, irmãos, Ele vai lhe dar direção, Ele vai lhe dar uma visão, Ele vai lhe dar uma estratégia, Ele vai lhe dar alguma coisa para você seguir. E o que eu preciso fazer, pastor? Obedeça independente do que for. Foi o que Deus mandou você fazer, mandou pegar um copo plástico, encher de areia e botar areia para vender na minha porta. É ridículo, não é, Dani? É ridículo. Diga aí, já pensou você botar na porta de sua casa uma mesa cheia de copo, cheia de areia dentro, e botar para vender o copo de areia por R$1? É isso que as pessoas vão fazer quando você fizer isso. O que é isso aí, Dani? Rapaz, Deus mandou eu ficar aqui vendendo areia. Passou um mês. E aí, Dani, vendeu quantos copos de areia? Nenhum. Vai comer o que hoje, Dani? Eu não sei. Estou passando dificuldade aqui, necessidade. Aí o burburinho, rapaz, eu acho que essa menina tá com a cabeça meio afetada, viu? Eu acho que a gente tem que falar, tem que chamar Paulo, chamar o pastor, chamar a Colosso, a esposa dele, né, Joás, Luciana, para a gente fazer um processo de libertação na vida dela, porque ela está com uma condição espiritual. Aí passa o irmão que acorda às 5 horas da manhã para trabalhar, né? Aí quando vê a irmã, irmã, vou pedir uma oferta aqui para a irmã Dani, que está vendendo areia ali. Que nada, meu irmão, isso é preguiça. Não quer trabalhar, que negócio de direção de Deus, o quê? Irmãos, vai aparecer gente para falar tudo. É ou não é? Só tome cuidado, Labão não botou pauzinho riscado porque veio da cabeça dele aquela ideia. Ele disse que teve um sonho e que o anjo do Senhor mostrou a ele. Você tome cuidado com o que as pessoas andam dizendo, que tudo foi Deus que falou, tudo foi Deus que falou, mas Deus uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Cuidado para Deus não ser a ideia da sua cabeça.
Ele disse que a visão de Deus foi bem definida. Ele viu o sonho, viu o anjo, e o anjo deu uma ordem específica a ele, mostrando o que estava acontecendo no mundo do espírito. Aí a irmãzinha está lá vendendo areia. Aí um rapaz passa, vai montar uma loja na frente, e aí olha para ela e diz: minha filha, o que é que você está fazendo aqui? Eu estou tentando vender areia. Rapaz, se essa menina está tentando vender areia, ela tem futuro. Eu vou lhe botar para vender um produto aqui que é melhor. Você não quer um emprego, não? Olha aí como é que as coisas de Deus acontecem. Vá para o deserto, Felipe. Peraí, senhor, acho que o senhor está enganado. Eu recebi o Espírito Santo, meu irmão. Agora que eu estou cheio para entrar em Jerusalém aqui e tocar fogo no meio do arraial, o senhor vai mandar eu para o deserto? É, para ir para o deserto. E eu vou pregar para quem no deserto? Meu irmão, vá para o deserto. Senhor, não tem uma carruagem para me levar, não, vá andando. A ida, meu irmão, vai ter que ser andando. Aí daqui a pouco, meu irmão, aparece uma carruagem. Como é que eu vou pregar, senhor? Está cheio de soldado ali. Quem vai chegar perto daquele homem? Você tem boca, meu filho? Tenho. A estratégia como chega. Então faça uma pergunta. Você entende o que lê? Alguém de lá de dentro disse: para tudo aí, porque eu ouvi o que eu precisava ouvir. Como é que alguém do lado de fora viu que eu estava lendo e sabe que eu não estou entendendo o que eu estou lendo? Irmãos, só Deus. Rapaz, o homem chegou de manhã para dar o vinho ao faraó, está o faraó atribulado, perturbado. O que foi isso, faraó? O que foi que aconteceu? Meu irmão, estou aqui perturbado, meu irmão, vi vaca, vi milho, vi uma tribulação, e eram as vacas terríveis, uma coisa medonha. E eu preciso de alguém que saiba ver sonho. O homem botou a mão na cabeça e disse: ih, rapaz, eu conheci um dia um homem que me disse tudo o que aconteceu na minha vida. Quando o senhor pegou o pai, ele pediu para eu falar com o senhor dele, eu esqueci. Mas Deus criou a oportunidade. Deus criou a situação. Manda buscar o homem na prisão. E aí, meu filho, qual foi o problema aí? Não, o problema aqui é que vai ser 7 anos de fartura, depois vem 7 anos de seca, e Deus lhe mostrou, porque o senhor vai ter que arrumar aí alguém que seja muito sábio para poder guardar esse dinheiro para o tempo de seca. Pois não, o homem é você mesmo. Aonde eu encontraria em todo o Egito alguém que tem o Espírito de Deus? Não é alguém que conhece matemática, não é alguém que conhece ciência, não é alguém que tem intelectualidade, mas é alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus. Deus criou a oportunidade, deu a estratégia. Você entende o que lê, meu filho? Não, não entendo não. Então para aí e me explica esse negócio. O processo é esse. E meu irmão, tem água aqui do lado, então vamos acelerar mais ainda o processo, vamos batizar logo aqui. Então já está batizado. Já cumpriu sua missão, Felipe? Já. Vou ter que voltar no deserto? Não, agora que você já cumpriu, meu irmão, você vai ser arrebatado. O homem já sumiu. Mas só vai ser, irmãos, arrebatado quem caminhou no deserto. Só vai cumprir o propósito de Deus quem ficou na beira da estrada sem ver nada. E às vezes, irmãos, nós não queremos ficar na beira da porta, vendendo caixinha de areia, vendendo areia dentro do... Por quê? Porque não faz sentido, porque não tem propósito. Mas Deus, eu estou nesse emprego, não estou me pagando nada. E Deus está dizendo: espere que vai vir uma oportunidade. Mas Deus, estão me maltratando aqui nesse lugar. Tenha paciência, faça melhor toda vez que eles lhe cobrarem. Mas, Senhor, eu estou aqui para perder a cabeça, então eu estou trabalhando na sua paciência. Fica calminho aí, que já já as coisas mudam. Se você não entender, irmãos, como o reino de Deus funciona, como a bênção de Deus sobre a sua vida funciona, você se decepciona, você abandona a terra antes da hora, você deixa de cuidar da semente, você deixa de regar a terra, e aquilo que está plantado pode ser o maior semente do mundo, mas desde a maior até a menor, o combustível que alimenta é a mesma, é a terra e a água. Você pode plantar maçã, precisa da mesma água que você irriga o morango. E o pior é que a mesma água que irriga também o que presta, é a mesma que irriga o que não presta. Se sua terra está cheia de coisas ruins, quanto mais água vier, mais coisa ruim vai produzir.
Mas se a sua terra tem uma boa semente, irmãos, guarde a boa semente. Guarde a palavra de Deus em seu coração. Guarde os princípios de Deus no seu coração. Faça o seu trabalho com honestidade. Faça o seu trabalho com ética. Faça o seu trabalho com coragem. Não seja displicente no seu trabalho. Seja o melhor funcionário da sua empresa. Não fique se escondendo, irmão, nos cantinhos, passando hora dentro de banheiro, na hora que é para estar no serviço. Não fique se juntando de cantinho para fazer motim dentro da empresa. Seja exemplo na sua empresa. Seja o melhor funcionário. Faça mais do que o que lhe mandam, porque vocês não estão trabalhando para o homem. Deus está vendo o que está acontecendo, irmão. Fique de pé nessa noite.